E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vejam só, tanto vocês do 8º ano, né, quanto vocês da 4ª fase da EJA, é importante que quando vocês estiverem assistindo a aula, vocês também façam os comentários de vocês aí embaixo, para que nós possamos saber se vocês estão compreendendo, para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, escrevam aí embaixo, comentem se gostaram da aula, que é mais importante, porque também incentiva os professores, não só a minha, mas os outros professores que se disponibilizam e vêm aqui dar as aulas para vocês, levar um pouco de conhecimento para vocês, tá bom? Hoje, na nossa aula, nós vamos conhecer um pouquinho sobre o continente africano e suas características. Então, como nós vimos na outra aula as características do continente americano, então hoje nós vamos ver as características do continente africano, tá bom? Para isso, mais uma vez, eu vou precisar dos slides. Então, pelos slides, nós vamos acompanhando. Vamos lá? A África, quadro natural e regionalização. Qual é o relevo da África? Maior parte do relevo da África é formado por planaltos elevados, né? Transformações ao longo do tempo. Extremo norte e leste, processos tectônicos recentes. Podemos dividir o relevo africano em 3 porções: planalto setentrional, planalto centro-meridional e planalto oriental. O Monte Kilimanjaro. Então, vocês podem ver a localização dele aí no mapa, onde a seta aponta, né? Próximo à Tanzânia. Então, vocês podem ver o monte, acompanhar o monte, onde tem aí bem próximo uma savana, né? Com girafas, nessa imagem que vocês podem ver do lado. Então, é muito gostoso estudar geografia, porque nós fazemos uma viagem pelo mundo. Aí, é mais um mapa da África, tá certo? Para que a gente possa conhecer o relevo, né? Então, na legenda, onde vocês podem acompanhar a legenda, onde a setinha está mostrando aqui a legenda no canto esquerdo do mapa inferior, vocês podem acompanhar as cores verde e aí vai subindo até ficar um laranja. Então, de acordo com a cor, vocês vão vendo que vai ficando, são a altitude. Então, nessa parte mais verde, seria 0 metro, ou seja, ao nível do mar. Então, a partir daí, vai subindo nas cores, a 200 metros, 500 metros, 1000 metros. Nessa parte, a partir da parte laranja, quando já vai pegando essa parte mais branca, já vai se tornando acima de 2000 metros de altitude, né? Então, já são picos. Então, essas manchas mais brancas, mais claras, que vocês veem no mapa. O planalto setentrional vai se destacar o deserto do Saara, com 1/4 do território africano, né? Ou seja, se eu dividir o território africano em 4 partes, uma parte dessa será só o deserto do Saara. E cadeia de Atlas, ao noroeste, onde vocês podem ver aí no mapa. O planalto centro-meridional, ele compreende o centro-oeste e o sul, aí onde vocês podem ver o mapa cortado. Altitude mais elevada que o setentrional, bacia do rio Congo e deserto do Kalahari. Únicas depressões dessas regiões são encontradas aí. As únicas depressões que existem são encontradas nesse planalto. O planalto oriental, região de origem vulcânica, onde vocês podem ver aí, certo? Ao lado das margens do Oceano Índico, altitudes elevadas, né? Depressões, fossas tectônicas e grandes lagos.
Lá tem uma rica biodiversidade. Podemos encontrar no continente africano, por exemplo, paisagens desérticas ou uma das zonas mais úmidas do planeta. O clima da África, ele é temperado, como vocês podem ver. Aí, o verde, tudo que é verde aí no mapa, é o clima temperado. O semiárido, esse amarelo mais claro, certo? É o clima semiárido. O equatorial, que é o vermelho. O desértico, que é um amarelo mais escuro. O tropical, que é esse mais alaranjado. E o mediterrâneo, que é essa parte mais em cima, que é um amarelo bem mais claro, já puxado para verde, certo? Que está lá em cima, já próximo do mar Mediterrâneo. A vegetação de lá são florestas tropicais e equatoriais. Também tem as savanas, como nós vimos na imagem lá com as girafas, estepes, pradarias, mediterrânea e desértica. Professor, o senhor está dando muita informação, tá certo? Mas o professor precisa passar essas características. E vocês, a função de vocês, alunos, é de chegarem em casa, vocês pegarem ou a utilização da internet, pararem de estar olhando muito o WhatsApp e o Facebook e fazerem mais pesquisas sobre as características da África, para que a gente possa, por exemplo, o que é uma savana? O que são estepes? O professor só está dando aqui conceitos, né? As características principais, sem entrar muito em detalhes, para que a gente não prolongue muito e a aula não se torne muito cansativa. Como se dá a regionalização? Por sua história, etnias e religiões, a África pode ser dividida em duas grandes regiões, a África do Norte e a África subsaariana. A África do Norte, como vocês podem ver nesse mapa, está dividido com essa linha, é o limite do deserto do Saara. Essa parte mais escura, considerada a África, esse azul mais escuro, melhor, um cinza, é considerada a África do Norte, né? E essa parte branca, a subsaariana, tá certo? A África do Norte, ela tem a maior parte do território, como vocês podem ver no mapa, ela tem a maior parte do território ocupada pelo deserto do Saara. Os países de maioria são árabes e islâmicos. A alta concentração populacional no litoral mediterrâneo, lá às margens do mar Mediterrâneo. A agropecuária, o petróleo e outros minerais. Relativa à industrialização. Marrocos e o Egito, onde são encontrados nessa região. Magreb, uma sub-região formada por Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Saara Ocidental e Mauritânia. Magreb, ela significa lugar onde se põe o sol, para designar a porção oriental islâmica, onde vocês podem ver aí essa região chamada Magreb, que compõe essas regiões aí, que é essa sub-região aí, onde compõe Marrocos, a Argélia, a Tunísia, a Líbia, né? Então, 0,5, ou seja, vezes da superfície, possui 27 membros. Esta região, em grande parte, ela é desértica. Ela cobre 6 milhões de quilômetros quadrados de deserto. Né? Marrocos tem 31 milhões.
né? 84 milhões de habitantes total nessa região. Marrocos vem com 31 milhões, a Argélia com 34, a Tunísia com 10, a Líbia com 6 e a Mauritânia com 3 milhões de habitantes. Então aí nós temos outro gráfico, onde mostra que a Líbia tem grande parte da sua receita originária do petróleo, né? A Argélia do gás, o Marrocos e a Tunísia do turismo e da agricultura, como vocês podem ver no gráfico. Todos os países da região têm desemprego elevado, principalmente entre jovens e recém-formados. Então, veja o percentual de desemprego aí, 30% dos jovens e recém-formados da população são desempregados na Líbia. Na Argélia, 13%, na Tunísia, 14%, em Marrocos, 9%. E na Mauritânia nós não temos nenhum dado. Este é um dos fortes motivos de confronto, né? Então, todos os países da região têm desemprego elevado, principalmente entre jovens e recém-formados, como nós falamos no slide anterior. Então, essa é a região onde vocês podem ver, que está marcada no mapa, e ao lado esquerdo de vocês podem ver aí a Argélia e a Tunísia, né? Essa é a maior região onde tem os maiores confrontos, né? De brigas, de guerras, né? De bombardeios. Tem até umas estrelinhas aí que vocês podem acompanhar, que são onde acontecem as grandes guerras, naquela região. Já a África subsaariana, ela é povoada majoritariamente por povos negros, grande diversidade de paisagens, divisão arbitrária das fronteiras políticas, baixíssimo IDH. 30% dos subsaarianos sofrem de fome crônica, a agricultura de subsistência, desmatamento e mau uso do solo. A agricultura de plantátil, ainda praticada em larga escala, existe naquela região. Na África do Sul, exceção de extrema pobreza, modernização e industrialização, frutos de grande qualidade de materiais preciosos, além de investimentos industriais britânicos. Sahel é uma região de transição entre o deserto do Saara e da África Negra. A região passa por um processo de desertificação, a área de estepes, e, consequentemente, prolongamento do deserto. É uma das regiões mais miseráveis do mundo. Lá tem seca, conflitos étnicos, tribais e religiosos, gerando milhares de refugiados. Então, essa região que vocês podem ver aí no mapa, não é? A distribuição da população se dá da seguinte maneira: algumas áreas com condições naturais favoráveis à ocupação humana, tecnologia usada apenas para fins econômicos por empresas estrangeiras. Então lá eles não têm acesso, não é? Essa é a densidade demográfica. Questão. Então, nós podemos ver no gráfico, menores de 5, não é? Habitantes por quilômetros quadrados. Aí vai escurecendo o amarelo. Então, nessa parte mais escura, tem mais de 270 pessoas por quilômetros quadrados. Esse pontinho que a seta está mostrando aqui no meio. Tá vendo? Esse pontinho que a seta está mostrando é o pontinho, é a região que tem mais de 270 pessoas por quilômetro quadrado. Então, é a região mais povoada da África. Condições naturais e ocupação.
maior fixação em áreas de relevo e menos acidentado. Algumas regiões próximas aos rios eram evitadas em razão de doenças transmitidas por insetos. As áreas do centro-oeste e do vale do rio Nilo são as mais povoadas por conta da agropecuária, né? O cultivo de frutas, de hortaliças. As reservas minerais constituíram outro fator de ocupação. Ao redor das reservas formam-se bolsões de desenvolvimento cercados por grandes contingentes de população mais pobre. A mineração nos países africanos é geralmente comandada por capitais estrangeiras. Os impactos do colonialismo geraram guerra, escravidão, aumento da população nas cidades por um lado, esvaziamento das cidades por outro. A criação de centros urbanos para a comercialização com a Europa. Então, pessoal, vejam só, vocês podem pesquisarem, né, utilizarem as redes sociais ou algum livro, os livros de geografia que estão disponíveis para vocês, e pesquisarem sobre a África, a realidade na África. Então, vocês percebem, nós podemos dividir, como foi pontuado, a África em duas partes, né? A região mais nobre, onde se concentra um grande número da população, mas também por conta da economia elevada há muitas guerras, e a parte de baixo da África, a segunda parte da África, do sul da África, é a região que mais se concentra o maior número de misérias. Então nós vemos, acompanhamos nas redes sociais, pela TV, né? Não sei se vocês já ouviram falar, de um cantor já falecido chamado Michael Jackson, que ele, juntamente com outros cantores, outros artistas norte-americanos, eles fizeram um vídeo, né, com uma música, pedindo para que as pessoas, o que essa música ganhasse, né, produzisse e fosse lançada e gerasse de renda, ia ser todo transferido. Então, muitas entidades, muitos países, muitos artistas do mundo inteiro têm os olhos voltados para aquela região da África, por ser uma região muito sofrida, muito escassa, por ser uma região de pessoas que praticamente tem quase nada para comer, ou muitas vezes não tem nada para comer, nem do que sobreviver, né? Muitas vezes nós reclamamos da nossa casa, da nossa cama, do nosso quarto, do nosso jeito simples de ser, sem saber que lá eles são muito mais simples do que nós, eles têm bem menos do que nós, né? E vivem muito mais felizes e muito mais alegres, são muito mais gratos. Então devemos também ser gratos e ter os olhos também voltados para eles, né? Para que de alguma maneira nós possamos ajudar, porque eles também são nossos irmãos, né? Eles também são seres humanos, né? E é nisso que o professor aqui com vocês, acredita, que eu acredito ainda na força, né, do ser humano, no coração, na bondade, né, do ser humano. Acredito que o ser humano ele é muito mais do que isso que a gente vê, essas guerras que existem lá no norte da África. Eu acho que o ser humano ele é muito mais do que isso, a essência humana é muito mais do que isso. Então eu vou deixar para vocês uma atividade que vai ficar no final do vídeo, tá certo? Vocês respondem a atividade, fotografam e mandem para os professores. E mais importante do que isso, deixem aqui embaixo os comentários se vocês gostaram da aula, tirem as dúvidas, deixem assim alguns questionamentos se vocês tiveram alguma dúvida, tá bom? Um abraço e fiquem com Deus.